Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, justamente no episódio de número 1269 do podcast Eternizador de Histórias, tenho a incrível honra de poder eternizar a dona de uma grande história na odontologia da nossa cidade. Falo dela, a cirurgiã dentista, a doutora Mariana Vieira, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Muito obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Eu espero contribuir um pouquinho, né, o meu conhecimento para as pessoas, porque hoje em dia, infelizmente, não tem tanto conhecimento, não é tão divulgado a importância da saúde bucal, né? Então, espero tirar bastante dúvidas hoje. Com certeza. Doutora, para começar nosso bate-papo, vamos viajar no tempo no seguinte sentido. Quando eu era pequeno, e aí eu tô falando do início dos anos 2000, eu já era uma criança, sempre fui uma criança, muito ligada aos veículos de comunicação. Sempre via muita televisão, ouvia muito rádio, por incrível que pareça. Lia muito jornal, revista, não era porque eu era super dotado, muito inteligente, não era porque pelo fato do meu pai ter sido historiador, então eu era muito incentivado a ter o hábito da leitura dentro da minha vida. E eu me recordo, doutora, de que nessa época, pode puxar na sua memória também, eu não lembro de ver nos veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a sociedade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a mente. Haja vista que hoje em dia nós temos visto aí, podemos pegar a cidade de Governador Valadares, tá? Como exemplo, o corpo, a abrangência que os profissionais que cuidam da mente ganharam com esse tempo. Falo de psicólogos, terapeutas, médicos, psiquiatras, enfim. Feito esse extenso preâmbulo, como você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Bom, eu faço terapia, né? É muito importante. Sim. E realmente depois... Foi até bom você ter comentado isso, porque depois da pandemia, crises de ansiedades, né, aumentaram e tudo, e vem diretamente ligado à odontologia também, como o bruxismo, né? Sim. As pessoas vivem mais ansiosas, mais estressadas, então acaba descontando nos dentes. Sim. Inclusive, eu sofro de bruxismo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Sim. Então, a terapia tem que estar em dia, né, pra gente conseguir sobreviver a esse mundo aí difícil. Qual que foi o maior legado que a pandemia deixou na sua vida? Olha, eu acho que a gente aprendeu, apesar de hoje em dia as pessoas parecem que esqueceram, né? Foi a empatia. Porque a gente via pessoas doentes, a gente não conseguia visitar as pessoas, né? A minha avó mesmo, ela sempre foi uma pessoa muito ativa. Muito, jogava vôlei, ia pro forró com meu avô e tudo. E na pandemia ela adoeceu. Ela entrou em depressão justamente porque não podia sair de casa, conviver com as pessoas, né? E hoje, a gente vê quão importante é o convívio, né? Porque hoje em dia, com o mundo digital, muitas pessoas têm amigos virtuais e tudo, mas não tem o contato, né? O olho no olho. E é importante, justamente também por causa da ansiedade, né? Por causa de depressão. Então, isso é muito importante, o convívio para nossa relação, para o nosso aprendizado como pessoa também, né? Como é que era a Mariana Vieira nos tempos de escola? Nossa, eu gostava muito de estudar. Verdade. Sou filha de professores, né? Então... eu também sou, então eu concordo com você tá certo. Então não podia aprontar muito, não, Exatamente, né? Concordo, verdade. Mas eu gostava muito de educação física também. Mas eu sempre fui muito estudiosa. Claro que tinha as baguncinhas e tudo, assim, mas nunca cometi nada assim de vai pra diretoria, vai suspensão, essas coisas assim, não teve comigo, não. Eu sempre fui muito... Qual que é o grande, ou melhor dizendo, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Porque o tempo de escola, ele é muito nostálgico, né? Porque ele carrega consigo um período
que não volta mais, literalmente. Uhum. Tudo que nós vivemos durante o nosso período escolar, é claro que durante a faculdade, idem, mas faculdade você pode fazer outra depois. Agora, não tem como você estudar de novo o terceiro ano ou a Sim. quarta série, com 40, 50 anos, 60, enfim. Por isso, é um tempo onde tudo que você viveu durante esse período fica ali e muito marcado também dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. E por isso é um tempo muito nostálgico, que todos nós carregamos inúmeras boas lembranças. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você, às vezes, passa em frente à escola que você estudou, vem na sua cabeça na hora. São várias. Primeiro que na minha cidade eu moro lá pertinho da escola, né? Então eu lembro sempre. A gente saindo da escola pra brincar, a gente brincava muito na rua, jogava vôlei. Na escola a gente tinha tarde de talentos, né? A gente gostava de dançar, de fazer gincanas, essas coisas assim. Nossa, eu adorava, participava de tudo. Nós dois temos algo em comum, e aí vou te explicar e você vai entender onde eu quero chegar. E até fazendo um paralelo com a geração ou com as gerações atuais. Principalmente pegando o tempo de escola, nós vivemos uma época dentro do período escolar onde o contato face a face ele era muito mais corriqueiro do que dos tempos atuais. Muito por causa, né, do avanço da tecnologia, e hoje em dia nós temos aí, né, a questão das telas. Então, um menino hoje com 5, 6 anos já está com o celular, na escola ele nem conversa com o amiguinho, porque ele já está ligado ali no jogo, ou está no Facebook, ou Instagram, no WhatsApp. E nós vivemos uma época onde dentro da escola você brincava, era com seu amiguinho, com a sua amiguinha, você ficava o dia todo na quadra jogando bola, não tinha esse negócio de celular, notebook, iPad, enfim. Qual que é a grande lembrança que você tem do período da sua infância? Nossa, era questão de brincadeiras mesmo, porque eu vivia na rua brincando. E não tinha coisa mais gostosa do que isso. E como eu sou de cidade pequena, né? Então, assim, não tinha aquele perigo, né? Mas a gente reunia a galerinha lá, brincava de pique-cola. Pique-cola? Pique-cola, né? Pique-esconde, polícia ladrão. Tinha aquele também pique-lata. Quanto mais bagunça, melhor. Qual que foi o professor da sua vida? Professor da minha vida? Ou professora? Eu lembro. Eu chamo ela de tia até hoje. Que legal. A tia Glauci. Até hoje. E por que ela te marcou tanto? Nossa, ela sempre foi uma ótima professora e ela deu aula pra mim por muitos anos, entendeu? Então marcou muito. Eu gostava muito dela. Você que escolheu a odontologia pra sua vida ou a odontologia que te escolheu pra ela? Eu acho que foi as duas coisas. Quando eu resolvi ser dentista, era pra ter sido um momento de traumático pra mim. Foi quando eu, com 6 anos de idade, tinha acabado de voltar do dentista pra tirar o dentinho da frente de leite, que tava nascendo permanente. Como eu gostava muito de brincar na rua, eu e minha irmã, a gente foi brincar na pracinha. Eu fui pular o murinho do coreto, meu pé ficou pendurado, bati de boca no chão. Meu Deus. O que eu fiz? Chorei? Não, eu fiquei procurando o dente na pracinha. Aí eu tinha acabado de voltar do dentista, já tava banguelinha aqui, fiquei aqui. Aí eu lembro, eu deitada no sofá, com a minha mãe ligando pra dentista, falando, coloca água oxigenada, põe uma gazezinha, depois traz ela pra cá. Fui no dentista, amei. Amei aquele cheirinho de consultório, aquela, sabe? Aí eu falei, não, eu quero ser dentista. Desde os 6 anos, então, consegui realizar meu sonho. E já pensando no processo, no início da sua realização do sonho que você tinha, que era se tornar uma dentista. Para isso acontecer, você teve que adentrar numa faculdade. E nós sabemos que o universo da faculdade ele é totalmente diferente do universo escolar. É uma outra vida. Parece que você sai de um contexto e entra num contexto totalmente antagônico do que você estava acostumado a viver outrora. Ainda mais pelo fato de você ter saído de uma cidade muito pequena comparada com o Governador Valadares e teve que entrar numa faculdade gigantesca em uma cidade grande, pelo que você se acostumou durante a sua vida infantil e também na pré-adolescência, enfim. Como é que foi esse processo da Mariana ali na escola,
saindo da cidade pequena, pacata, para poder vir para Governador Valadares e estudar odontologia? Não, eu era um bicho do mato, né? Eu não sabia nem conversar direito. Eu via as ruas aqui, eu falava assim, gente, eu nunca vou aprender a andar aqui, que é tudo igual. Mas aí a gente vai fazendo amizades aqui, ali, né? Eu lembro que eu morava na Israel Pinheiro. Qual parte da Israel Pinheiro, só pra gente poder saber? Ali perto da Catuxa. Sim. A gente morava numa república, né? Aí eu sei que pra eu chegar, eu tinha que chegar na Israel Pinheiro. Então, quando eu tava perdida, eu perguntava pra alguém aqui, onde fica Israel Pinheiro? Eu chegando na Israel Pinheiro, eu sabia chegar em casa, Exato. então tava bom. E dentro da faculdade, como você mesma disse, desde os 6 anos você já sabia que queria ser dentista. Mas na nossa vida, principalmente profissional, na vida amorosa isso acontece muito também, mas até na vida profissional, tem alguns momentos que, por mais que a gente já tenha dentro de si uma ideia daquilo que a gente quer fazer para o resto das nossas vidas, tem alguns momentos que servem como espécies de confirmações. Se você teve alguma dúvida durante algum dia ou durante alguns minutos, existiu ali algum dia, algum momento, alguma conversa ou alguma aula que serviu como uma espécie de confirmação. Durante a sua estadia, podemos dizer assim, dentro do curso de odontologia na faculdade, teve alguma aula, algum momento, alguma conversa, ou algum dia difícil, enfim, que você chegou em casa, ou chegou na República, melhor dizendo, parou e pensou, é isso que eu quero pro resto da minha vida? Existiu esse dia? Eu acho que foi desde o primeiro dia. Porque quando eu lembro de eu entrando no laboratório de anatomia, que eu vi, né? Eu vi as peças lá e tudo, né, para estudo. Eu falei assim, gente, que maravilhoso isso aqui. Eu quero estar aqui para sempre. Aí eu tive a confirmação. Só que nos primeiros períodos, a gente não vê muito de odontologia em si, né? Vê mais assim, histologia, a gente estuda muito as células e tal. Aí, a partir do segundo período, a gente já começa a ver mais e tal. Quando a gente começou a atender, nossa, foi maravilhoso. Melhor parte da faculdade. Em relação à faculdade, e como em tudo na nossa vida, nós temos ali o início, meio e fim. E a parte final da faculdade, ela é muito gostosa, mas ao mesmo tempo ela gera uma apreensão e um certo medo, porque a partir do momento que você pega o diploma nas mãos, é claro que existem exceções, mas na grande maioria das situações, quando você está com o diploma nas mãos, tudo bem, você formou, mas também significa que você é mais uma desempregada para poder entrar na lista que passa no Jornal Nacional. Brasil tem não sei quantos milhares de desempregados. Enfim. E é um processo muito desafiador. Porque você se depara e encara o mundo profissional. Quais foram os seus principais desafios no início da sua jornada como cirurgião dentista? Então, assim que eu formei, eu voltei para minha cidade, né? Minha mãe tinha até conseguido uma vaga para mim lá no posto de saúde, só que eu nunca tive vontade de trabalhar em posto de saúde, porque eu queria expandir mais, né? Claro. Então, aí, eu consegui uma clínica lá em Manhuaçu. Então, com 1 mês de formado, graças a Deus, eu já comecei a trabalhar. Aí eu já comecei minha história na odontologia mesmo, né? A odontologia ela tem uma particularidade em relação a outros cursos, porque vocês já na parte final, nos 3, 4 períodos finais, me corrija se eu estiver errado, vocês já começam a ter uma participação e uma espécie de, como eu posso dizer, inserção no contexto prático da profissão. Sim. E eu imagino que isso ajuda bastante quando vocês adentram no mercado de trabalho já como profissionais. O quanto que a faculdade de odontologia em si te auxiliou e te auxilia até hoje, nos tempos atuais, como profissional? Então, quando a gente está atendendo na faculdade, assim, a gente não tem... É mais complicado, porque a gente atende um paciente, porque tem que esperar o professor vir, né? Então, é mais demorado. A gente não atende uma quantidade muito grande, não. Mas eu fiz um projeto de atender pessoas acamadas. Foi muito interessante na época da faculdade. Sim. Então, eu convivi com muitos pacientes diferentes, né? Isso, nossa, ajudou demais. Até por conta da dificuldade de você atender, né? E tal. Então, acabou... Eu criei mais facilidade ainda para atender
manualmente Sim. mesmo, né? Falando clinicamente lá e tal. E conviver com as pessoas diferentes também ajuda muito. Claro. Né? Você sai daquele seu mundinho lá, né? Você tá acostumado, a pessoa vai ali, vai fazer uma limpeza, restauração, ok. Agora você vê uma pessoa que tá lá, não tem condição de levantar da cama. E você tem que aprender a conversar com ela, explicar. Às vezes a pessoa não entende, né? Então você tem que explicar e tudo. Nossa, amplia demais, sabe? O nosso conhecimento, a nossa técnica também, né? Então ajuda muito. Quando eu formei, claro que eu não tinha a habilidade que eu tenho hoje, né? Mas, assim, esse projeto ajudou muito. Quando você se formou, lá em dezembro de 2011, você imaginava, seja sincero, você imaginava ser a Mariana Vieira, que já há algum tempo possui seu próprio espaço e já possui um nome fixado na cabeça de inúmeros pacientes? Eu imaginava que eu ia formar e já ia ficar milionária. Era desse jeito, já ia ter meu super consultório e tal. Na verdade, eu queria fazer bucomaxilo, então eu imaginei que eu fosse trabalhar no hospital, e ter meu consultório lá e tal, para atender no particular. Sim. Mas não é bem assim, não. Foi muito chão, tá? Nossa, já trabalhei em várias clínicas, né? Comecei em Manhuaçu, depois vim pra cá, trabalhei em clínica popular também, até abrir o meu espaço. Pegando um gancho disso que você acabou de falar, nesse processo que você teve até chegar nos tempos atuais, onde você é dona do seu próprio espaço e, graças ao seu profissionalismo, graças a Deus, você possui um nome que é lembrado positivamente na cabeça de inúmeras pessoas que têm as suas vidas transformadas ou restauradas através do seu trabalho. O quão importante foi esse processo que você teve até chegar em pleno 2025 com o seu próprio espaço? Porque você mesma disse, quando você formou, você imaginava algo, mas durante o processo já formada, você viu que era totalmente diferente. Então, foi muito importante, porque eu aprendi a me virar. Nas condições que eu tinha que fazer o melhor, né? A gente não pode fazer... Eu sempre atendi, assim, como se fosse para mim, para minha família, né? Então, eu quero o melhor para o meu paciente. Se eu não tinha o melhor material, eu ia fazer o melhor que eu podia. Então, eu aprendi a me virar com isso que eu tinha lá e fui fazendo. Claro que teve erros, né? Porque a gente é ser humano e tudo. Mas graças a Deus não foram erros irreparáveis. A gente corrigia, viu que não estava legal, corrige, pronto. E com isso, eu fui abrindo mais a minha mente, vendo, não, eu posso fazer desse jeito. Ah, que legal essa técnica aqui. Porque na faculdade, eles ensinam pra gente aquela técnica dos professores, né? Mas cada dentista tem o seu jeitinho, né? Tem o seu jeito de fazer. A gente sabe a teoria, tem que saber a teoria, claro, a técnica e tal, qual resina utilizar e tal. Só que cada um gosta de uma coisa. Eu aprendi a minha técnica, eu faço daquele jeito, entendeu? Sim. Então, isso foi importante para eu aperfeiçoar isso. Em relação à sua vida enquanto profissional e também enquanto empresário, logo, você tem propriedade para poder falar a respeito desse cenário atual que envolve a odontologia. E se a gente fazer um paralelo com 20, 30, 40 anos atrás, nós vamos chegar à conclusão de que a odontologia atual ela é totalmente diferente da odontologia de 30, 40 anos atrás. Muito. Em qual sentido? Tanto na formação dos profissionais, mas principalmente por essa parte mais estética que a odontologia acabou englobando para si. E você, como profissional, como eu disse, e empresária desse segmento, tem muita propriedade para poder falar sobre essa nova odontologia, podemos dizer assim. Qual a sua visão sobre o momento atual da odontologia? Bom, eu amo, né? A parte estética, para mim, ganhou meu coração. Mas é muito bom. Porque as pessoas hoje sabem que... Porque antes o dentista era tratado como... mexe só com o dente. Mas a odontologia vai muito além disso. A gente, na faculdade, a gente estuda o corpo inteiro e tem o período só para estudar cabeça e pescoço. Sim. Então, não é só oclusão, não é só dente, entendeu? Abrange o rosto todo. Então, é lábio, né? Olheira, hoje em dia a gente faz, né? Então, assim, a questão da harmonização facial...
Principalmente para fazer técnica anestésica, o dentista é muito apto a isso. Porque, por exemplo, para fazer um preenchimento labial, existe a técnica de você fazer extraoral, que são quem não é dentista tem que fazer a técnica extraoral. Sim. Os dentistas, como já têm habilidade a anestesiar os dentes, faz a técnica intraoral, que é muito mais confortável, né? A gente entende muito da anatomia, da face. Então, e as pessoas hoje em dia sabem que o dentista também pode cuidar disso. Não fica só naquele, dentista cuida de dente, meu dente... eu vou fazer o meu dente aqui e minha face lá em outro lugar. Hoje o dentista pode fazer tudo, né? Pode tanto cuidar dos seus dentes, do seu sorriso, da sua saúde bucal, como cuidar da sua face também. Para o dentista fazer tudo, como você mesma disse, existe também um processo. Sim. Porque vocês precisam se especializar em inúmeras versões e terem consigo inúmeros conhecimentos para poder fazer o que você acabou de falar. Como foi o seu processo para poder estar inserida como uma grande profissional nesse segmento da odontologia estética? Eu sou a louca dos cursos, né? Que bom! Eu amo fazer curso, eu amo estudar, porque cada dia que passa tem uma coisa nova. Quando a gente forma... sai clínica geral, a gente sabe fazer o básico. Sim. Claro que na faculdade tem algumas especializações assim que a gente já aprende a fazer o básico também, né? Se você quiser trabalhar com aquilo, igual implante, a gente tem uma noção de implante na faculdade, mas eu não posso fazer implante porque eu não fiz o curso, eu não tenho a técnica, né? Então eu tenho que estudar para isso. Harmonização. Se eu não me engano, hoje, na minha época nem tinha, né? Mas eu acho que hoje, nem na faculdade ainda não tem. Então, você tem que fazer um curso, né? Pra você saber. Até mesmo em questão de facetas. Eu não vou fazer faceta do nada. Eu tenho que ter uma noção, pelo menos. Sim. Na faculdade, ajuda muito. A questão de estética dentária. Sim. Porém, se você não fizer um curso, você não vai aprimorar, né, sua técnica e não vai ter um resultado tão bom quanto... quando você faz curso, né? Então, cursos são extremamente necessários e atualizações também, porque eu posso ser formada agora numa especialização, mas se eu não fizer uma atualização, eu vou ficar para trás. Então, tem sempre que ficar procurando novidades, né? Sim. Na verdade, na área, para ver o que é bom, o que é ruim, porque também tem coisa que o povo inventa, né? Sim. Então não tem necessidade. Mas a gente tem que saber também até o que não é bom, né? O que não é indicado. Qual que é o maior desafio dentro da odontologia em pleno 2025 vivido por vocês, cirurgiões dentistas? Olha, em questão de mercado mesmo. Infelizmente, a gente vê pessoas assim que optam por fazer... Não é questão de ser mais barato ou mais caro, porque realmente um tratamento bom não tem como ser baratinho, né? Mas também a gente ajuda. Mas infelizmente tem profissionais que preferem visar no que vai ganhar, no faturamento deles, e fazem de qualquer jeito. E isso acaba com a saúde da pessoa, principalmente em questão de facetas. Sim. Que hoje a gente vê, às vezes, eu já atendi muitos pacientes que não tinham indicação para faceta, que precisava primeiro colocar um aparelho, cuidar da saúde bucal mesmo, e queria fazer. Não voltaram porque fizeram em outro lugar, entendeu? Aí fica um tempo com aquilo lá e aí vai acabando com a saúde bucal. Quando vê, já tá tudo deteriorado, entendeu? Então, eu acho, assim, que as pessoas podiam ter um pouquinho mais de consciência que o tratamento estético também envolve a saúde, né? Não é só fazer lá e ok, tchau, não vou precisar mais cuidar. Você tem que cuidar antes, durante e depois. Você tem que saber o profissional que você faz, onde você vai. Tem que saber a técnica que utiliza, o material principalmente que utiliza, porque a gente vê, principalmente de material de harmonização, que dá problema. Já vi pacientes com preenchimento que falaram que é com ácido hialurônico, que é PMMA,
entendeu? Então, você tem que saber muito bem o profissional que está cuidando de você, né? Procure, pesquisa lá, vê, pede ele para mostrar uns casos clínicos, né? E aí você vai ter certeza de que é aquele mesmo que você quer para cuidar de você, porque depois pode dar um problema muito grande. Pegando mais uma vez a cidade de Governador Valadares como exemplo, quem mora em Valadares atualmente sabe o quanto que a odontologia tem crescido. A cada esquina aqui no centro ou em bairro você vê um espaço, um consultório, uma sala de um dentista. Sim. O quão bom é essa questão do crescimento da odontologia aqui na nossa cidade, e na sua visão como profissional e como empresária, e o quão ruim tem sido esse crescimento abundante da nossa cidade? Olha, eu acho que nós somos colegas de profissão, não é um concorrente no outro, porque Valadares é grande, né? Tem público para todo mundo. Só que, infelizmente também, a gente vê alguns profissionais que saem assim desse rumo ético, né? Que tenta fazer, eu vou falar meia boca, Sim. né? Um trabalho que não é tão legal, e aí acaba dando esses problemas que eu te falei, né? Então, eu acho, mais uma vez, que o paciente tem que procurar saber quem está te atendendo, né? E os profissionais também têm que aprender, têm que entender que a gente, como não somos concorrentes, a gente tem que agregar. O fulano é dentista, que legal, vou lá conversar com ele para ver o que ele acha, né? Que eu tenho várias dentistas que atendem lá comigo, Sim. né? E elas fazem o que eu faço também, né? No consultório delas. E a gente conversa muito, a gente troca casos clínicos. Eu não preciso pegar o paciente dela, ela não precisa pegar o meu, né? Tem cada um na sua área. Então, eu acho que se cada profissional agisse assim, estaria tudo ok. O problema é quando quer pegar o do outro, né? Aí vai lá... já aconteceu comigo. De eu atender o paciente, aí, fulano me chamou aqui para atender, que vai fazer mais barato. Aí quando eu vejo, não é aquela coisa, não é o mesmo tratamento, entendeu? Porque quando eu faço um plano de tratamento para o paciente, eu olho tudo, eu vejo, eu dou opções também para o paciente. Olha, tem isso e isso. Aí o paciente fala, não, mas eu queria fazer isso. Não dá. Porque o que eu quero para a pessoa é o que eu faria em mim, né? Então, se eu não entregar um trabalho bom, eu não vou ficar satisfeita. E eu queria que todos fossem assim também, porque, né, a gente não teria tantos problemas igual a gente vê aqui. É mais fácil ser cirurgião dentista ou empreender na odontologia? Nossa, é tão difícil igual. Na verdade, na minha época, nem tinha celular direito, né? Celular era mais uma fotinha aqui, outra ali e tal. Nosso consultório, a gente que se virava. Agora aqui a gente tem que pensar tanto nos pacientes, nos atendimentos, tem que pensar nas postagens. Tem dia que eu não dou conta de postar nada, porque eu fico focada lá. E aí quando eu vejo, não postei, passou o dia. E esqueci de tirar foto. Uma coisa que acontece direto comigo. Sim. Porque eu não formei para tirar foto, né? Hoje eu tenho até curso, eu tenho até curso de fotografia. Sim. Odontológica, né? Que é próprio para aquela, porque a gente vai saber e tudo. Mas, na minha época, não tinha disso. Então, eu tô tendo que me adaptar. Aí, tá indo. De vez em quando, assim, a gente acaba esquecendo de postar umas coisas e outras, tirar umas fotinhas aqui. Muito acontece comigo de eu lembrar de tirar o antes, na hora do depois. Então, aí já era, né? Mas tá indo, mas é difícil. Como passar confiança para um paciente? Olha, eu acho que a gente tem que ter autoridade no que a gente fala. A gente tem que saber, né? Sinceridade. Eu acho que tem que ser sincero. Do mesmo jeito que o paciente busca pra gente também. Por quê? O paciente tá lá, ele não sabe, por mais que ele pesquise, a gente vê os nossos trabalhos, ele não entende do que é bom pra ele, igual a gente entende, né? Então, a gente tem que passar pro paciente o que realmente ele precisa. Porque às vezes a pessoa quer uma coisa, mas ele não precisa daquilo. Igual faceta. Às vezes a pessoa precisa só de um clareamento e ele quer fazer faceta.
Às vezes a pessoa acha que faceta é pra clarear, mas não. Às vezes tá com o dente todo lindo lá. Sim. Precisa só de um clareamento, entendeu? É questão de esclarecer mesmo as coisas e fazer um bom planejamento. Em relação ao seu papel enquanto profissional da odontologia, você está inserida numa área onde você acaba intervindo de maneira extraordinária na vida de pessoas que entregam toda a confiança que elas possuem no seu trabalho. E, ao mesmo tempo, você acaba mudando essas vidas através da odontologia. Ao longo de quase 14 anos como profissional da odontologia, qual que foi a história mais marcante que você já teve a oportunidade de ouvir e, consequentemente, mudar a vida dessa história? Nossa, eu lembrei agora de uma paciente que eu atendi que ela sofreu violência do marido dela. Só que ela não falou, não chegou falando. Ela chegou lá, ela tava com uma cicatriz no lábio e um dente quebrado. Aí eu tô assim, mas como? Não tinha como quebrar aquele dente lá, porque a gente sabe, né? Quando é queda e tal. Ela falou que caiu. Aí me mostrou a cicatriz do lábio por dentro, assim. Tô assim, mas não deu ponto nem nada? Não. Aí eu tô assim, o que foi? Ela disse, não é nada não. Aí eu vi que o olho dela encheu de lágrima. Aí deixei. Aí eu fui conversando com ela. Ela foi e falou que foi o marido dela que deu um soco na boca dela e chegou a quebrar o dente dela e cortou o lábio. Só que como ele é policial, ele ameaçou ela. E aí ela não pôde ir no dentista. Sim. Na época ela esperou o lábio cicatrizar pra ir. Só que como o dente dela tava doendo muito, ela precisou ir, né? Só que ela tava com muito medo. Aí eu lembro, eu atendendo ela, eu falei com ela, não, você volta aqui depois pra conversar, né? Porque realmente ela tava com muito medo e tal, ela tinha saído e ido pra casa da mãe dela. E aí a gente transformou o sorriso dela e ela virou outra pessoa, sabe? Mas assim, nossa, eu fiquei arrasada. Minha vontade era gritar pra todo mundo, mas, né, coitada, ela não podia fazer nada. Você vai fazer 14 anos de formação na odontologia. Sim. Em dezembro deste ano. Logo te pergunto, o que a odontologia representa para a sua história de vida? Bom, a odontologia é a minha vida, né? Como desde os 6 anos eu quis isso, a cada dia que passa, a cada paciente que eu atendo, que eu vejo assim, nossa, eu amei, ai, obrigada, cada obrigada que eu ouço, eu tenho mais a certeza de que eu nasci para fazer isso, entendeu? Tanto mesmo como habilidades, eu tenho habilidades manuais, eu tenho, tanto que questão de harmonização eu mesma faço em mim. Eu nem vou em outro dentista não, eu mesma faço. E assim, aí a cada trabalho que eu entrego que ficou legal, assim, nossa, que lindo, ai, é isso mesmo que eu gosto e não quero sair daqui não. Sobre sonhos, qual foi o grande sonho que você já realizou sendo cirurgiã dentista? Ter meu consultório. Que eu sempre quis, né? Desde quando eu formei, que eu achava que seria, né? 2 meses. Nossa! 2 meses nada, seria até no mesmo mês. Mas graças a Deus, foi com muito custo. Hoje eu tenho meu consultório. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo cirurgiã dentista? Eu tenho muita vontade de abrir um instituto, que eu gosto muito de ensinar. Eu tenho vontade de ensinar, sabe? Dar cursos, trazer também profissionais da área também para ministrar cursos. Eu tenho esse sonho, mas ainda está um pouquinho distante. Em relação à odontologia, e até voltando algumas casas na nossa conversa, quando falamos sobre o momento atual vivido por vocês, profissionais odontológicos, onde você acha que a odontologia vai parar com tanta modernidade, com tamanha inserção na parte estética? Enfim, como empresário e cirurgiã dentista, onde você acha que a odontologia vai parar? Eu acho que não para, né? Porque a cada dia é uma renovação. Então, assim, claro que a gente tem os limites de onde a gente pode atuar, Sim. né? O dentista tem. Porém, assim, cada dia é uma novidade. Então, a área da saúde muda muito, né? Sim. Então, eu acho que não para. Eu acho que só melhora.
Igual, antigamente, a gente tinha aqueles amálgamas, né? Você lembra aquela restauração Exato. escura? Hoje em dia, acho que nem se faz mais, em lugar nenhum. E naquela época, aquilo era o melhor. Hoje em dia, as resinas já são ótimas, né? São até melhores do que a amálgama. Então, assim, cada dia eles vão estudando mais e aí vão aprimorando mais ainda os materiais, os produtos, as técnicas. Então, eu acho que só melhora, não para, não. Espero que não pare mesmo. Me conta essa história que você desenvolveu uma técnica própria para clareamento. Sim, eu faço o clareamento zero dor. Eu não inventei nada, eu aprimorei. Sim. Eu fiz cursos de clareamentos que prometiam zero dor. Aí eu testava em mim, né? Claro, antes de passar para o paciente, ainda sentia um pouquinho, né? De sensibilidade e tal. Prometeu zero, tem que ser zero. Exatamente. Né? Então, eu fui testando um negócio aqui, outro ali, fui aprimorando e tal, fui juntando técnica com técnica. E aí eu fiz esse protocolo. Aí o protocolo que eu utilizo, ele é individual, não é igual. O que você precisa não é o mesmo que eu preciso, entendeu? Então, eu tenho que fazer uma avaliação, tanto do sorriso da pessoa, dos dentes, né? Da gengiva, osso também, a espessura óssea também conta muito. E aí eu vou lá, faço o plano de tratamento, vejo quantas sessões, porque também são sessões ilimitadas, Sim. né? Eu vejo quantas sessões a pessoa vai precisar e aí a gente consegue fazer zero sensibilidade com branquinho no dente. Em relação ao clareamento, tá muito em voga, né? Sim. Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter no momento em que vão procurar um profissional e principalmente pensando no resultado? Então, muita gente acha que clareamento é coisa simples, né? Mas o clareamento é um tratamento. O gel que a gente usa é um ácido. Ele penetra no dente e pode causar até inflamação no dente, na polpa, né? Podendo até dar necrose e ter que fazer o canal por causa disso. Então, você tem que ter... você tem que saber o produto que você vai utilizar, a concentração que você vai utilizar, o tempo... Quais os produtos que você vai utilizar no pós também, clareamento, no pré, porque eu faço um tratamento de sensibilidade antes de iniciar o tratamento de clareamento, entendeu? Então, não é só lá passar o produto e tchau, não. Você tem que fazer um acompanhamento para ver como é que tá, porque cada pessoa reage de um jeito, Exato. né? Então, a pessoa tem... É muito sério, o clareamento é muito sério, não é coisa besta. Então, você tem que tomar cuidado, porque senão pode dar um prejuízo para você no seu sorriso. E aí, ao invés de clarear, quando ocorre necrose do dente, o dente ele amarela. Sim. Só que o clareamento, ele clareia de fora para dentro, né? É na parte externa do dente, o esmalte. Sim. Quando ocorre escurecimento por necrose, é por dentro. Aí já é mais difícil de clarear, né? Fora que vai... ter que fazer canal de um dente vital, que o dente estava saudável e por causa de um exagero, de um excesso de produto, causou aquela irritabilidade lá e teve que fazer isso, né? Então, tem que tomar cuidado mesmo. Clareamento não é brincadeira. Pode queimar a sua gengiva, se extravasar, né? Então, cuidado é o máximo que você tem que ter para fazer. A nossa vida se parece com um livro, né? Uhum. Por quê? Todo livro que se preze tem páginas, tem o título, tem a conclusão, tem a capa, tem a numeração das páginas e tem capítulos. E todos nós temos capítulos maravilhosos ou também capítulos tristes da nossa vida. Isso acontece na vida de qualquer ser humano que habita neste plano. E pelo fato da nossa vida se parecer com um livro, e por termos vários capítulos, você, Mariana Vieira, tem capítulos maravilhosos na sua vida profissional e capítulos não tão bonitos assim. Da mesma forma que você também possui capítulos lindos, regados a muita felicidade na sua vida enquanto mulher, filha, esposa, e capítulos não tão bonitos assim. No livro da vida da Mariana Vieira, qual é o capítulo mais triste da sua história de vida? E o que você fez ou está fazendo para poder passar por cima dessa adversidade? Mais triste? Foi quando eu perdi minha avó, né? Já tem 12 anos. Ela morreu de câncer, né? Mas, assim, a saudade é eterna. Mas hoje eu já consigo falar mais. Antes eu não aguentava falar, que eu já começava a chorar.
Mas eu creio que é por causa o luto, né? Sim. O luto, ele tem as suas fases. Então, e a gente precisa passar por isso, né? Hoje em dia eu falo dela, eu lembro dela, eu rio e tal. Mas antes, nossa, era muito difícil. E também em questão da odontologia, é esse negócio, essa frustração de ai, não consegui meu consultório direto. Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus, tá muito difícil. Será que eu nasci? Até depois de formada, eu pensei, nossa, tá tão difícil. Será que isso é pra mim mesmo? Aí aconteceu uma coisa boa, eu falei, não, é sim. Então, assim, na vida tem seus altos e baixos, né? Esse livro não vem com resumo. Exato. Esse é o problema. Então, a gente tem que enfrentar da melhor maneira. Claro que a gente vai ter, né, aquela fase depressiva, né, e tudo, mas a gente tem que saber lidar com isso pra superar, porque vai passar, tudo passa, né? Então, a gente tem que saber lidar da melhor maneira. Você falou da sua avó, qual que é o nome dela? Mercedes. Se a dona Mercedes, ao invés dessa pessoa que vos fala, estivesse ela na sua frente agora, o que você falaria pra ela? Eu primeiro daria um abraço, pedia benção. Ela ia me dar uns R$20 pra comprar sorvete. Nossa, eu ia falar que tava morrendo de saudade. Direto, eu sonho com ela, eu tenho esses sonhos, entendeu? Eu conversando. Eu ia falar que eu amo demais, né? E chamar ela pra vir morar aqui comigo, porque ela ficava lá na minha cidade, era muito longe. Qual que é o grande momento que você teve, que você viveu com a sua avó? E pensando lá no início da nossa conversa, quando nós falamos em relação ao seu tempo de escola, aquele tipo de lembrança que você jamais ia se esquecer. Nossa, tem vários, porque a minha avó, ela morava do lado da casa. Era 2 casas, mas assim, unidas, sabe? A gente passava toda hora. Nossa, eu lembro da época de criança, da Copa do Mundo, que era de madrugada, a gente ia pra casa Da dela. Copa de 2002. Nem lembro O Brasil foi campeão. o ano. Pois é. Aí a gente pintava as ruas, né? Sim. A gente reunia os primos tudo lá e ia pra casa dela. Eu lembro que ela brincava muito com a gente também de monstro. Ela passava pó de café no rosto pra ir sair correndo atrás da gente. Aí reunia os primos todos lá pra dormir lá. Nossa, era muito bom. Em contrapartida, qual é o capítulo mais bonito da sua vida? Eu acho que foi quando eu me formei, né? Porque foi muito difícil. Nossa, como eu estudei em escola estadual, né? Lá na minha cidade só tem escola estadual, é pequenininha. E eu não tinha, assim, aquela questão, assim, de saber estudar. Eu tive que aprender a estudar aqui na faculdade. Passei muito aperto. E, nossa, quando eu formei, quando eu fui aprovada no TCC, gente, foi, assim, um peso das minhas costas que tiraram, né? Foi graças a Deus. Aí já tô formada e já tô encaminhada, né? É isso mesmo que eu quero pra minha vida. Nossa, foi ainda mais que eu sou a filha mais velha, né? Minha primeira filha a formar, então foi maravilhoso. Em relação à sua vida, enquanto mulher, enquanto empresária e principalmente enquanto cirurgiã dentista, como é que você classificaria a história de vida de Mariana Vieira? Nossa, foi bem corrida, viu? Minha vida é bem corrida. Vim pra cá, não conhecia ninguém, não tinha parente nenhum aqui. Tinha um amigo do meu pai só, né? Que eu fiquei uns 15 dias na casa dele, até arrumar a república aqui. Minha vida é correria total, não tem jeito. Até hoje, tanto pra vir pra cá também. Nossa, é muito corrido. Porque eu faço tudo, né? Eu cuido do meu consultório, eu cuido das minhas redes sociais, eu cuido da minha casa, cuidar de mim também, né? Então, assim, eu viro 1000 pessoas pra fazer aquilo em um dia só. Não dou conta sempre, né? Nossa, aí vem aquela frustração. Sim. Mas a gente tenta dar o melhor. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-las ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Uma palavra. Tá bom. Odontologia. Amor. Dezembro de 2011. Felicidade. Vida. Deus. Família. Tudo. Empreendedorismo. Difícil. Governador Valadares. Amo demais. Uma só, né? Mas... Vale. Mariana Vieira. Uma
uma palavra? Pode ser mais de uma palavra. Nossa, porque é difícil. Deixa eu ver. Perfeccionista. Você veio pra cá em 2008, né? Sim. E é interessante notar, porque, 2008 já tem quase 20 anos. Nós Não sabemos precisa lembrar tanto assim também, não. Tô falando em relação à questão do tempo de coisas que tinham aqui em Valadares que hoje não tem mais. E a geração de hoje não sabe que existiu um dia. Aham. Como é que era a Governador Valadares pra você quando você adentrou nessa cidade? Não, parecia que era São Paulo, de tão grande. Hoje eu vejo que não é tão grande assim. Mas eu gosto muito daqui, porque justamente por não ser uma cidade muito grande, mas também não ser uma cidade muito pequena, né? Mas assim, gente, eu lembro quando eu via esse trânsito aqui, eu achava muito diferente. Por mais que minha cidade seja perto de Manhuaçu, que é um pouco maior, né? Mas não é tão igual aqui. Aí eu ficava admirada. Nossa, que interessante, tem isso, tem aquilo. Boate. Tem boate. Hoje em dia acho que nem tem mais, Chegou a frequentar o Mona Lisa? Muito! Nossa! Final de período, né? Cabeça tranquila. Nossa, eu ia demais. Era Chefolia, GV Folia, né? Só a exposição que eu não ia muito. Eu acho que eu cheguei aí uma vez só, porque era época de férias. Você estava na sua cidade. Aí eu ia pra lá. Mas o resto eu aproveitei bastante. Defina a sua vida com uma palavra. Correria. Defina a sua história de vida com uma frase. Nossa. Determinação. Com uma frase. Ah, uma frase. Aí já estou na palavra. Nossa. É muita determinação. Muito estudo. E principalmente muito foco. Não pode falar mais. Fique à vontade. Porque eu acho que quando a gente tem a determinação de conseguir uma coisa, a gente também tem que focar naquilo, porque senão, né? E tem que estudar, porque estudo, se hoje se a gente quer formar, se a gente quer ser uma boa profissional, a gente tem que estudar muito, porque muda todos os dias, tem novidade. E até mesmo mesmo se não for coisa nova, para você relembrar aquilo, para você melhorar como profissional mesmo, você tem que meter a cara nos livros mesmo, fazer curso e deixar dia para algumas festas mesmo, né, para alguns lugares e estudar, e aí você vai conseguir fazer. Defina essa conversa com uma palavra. Desafio. Mas foi cumprido? Foi. Isso que é o mais importante. Fui desafiada, mas consegui cumprir. Foi uma honra. Muito obrigado por Eu que agradeço. ter me permitido eternizar, imortalizar a sua história de vida. Uma pessoa batalhadora, que saiu de uma cidade pacata e veio fazer história aqui na nossa cidade. Obrigado mais uma vez, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto, doutora Mariana Vieira, que foi a protagonista deste episódio incrível e especial do podcast Eternizador de Histórias de Governador Valadares. Lembrando que eu volto amanhã com uma grande história dentro do jornalismo nacional para ser imortalizada aqui no Resenha Cash. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.